Yuki Nobutatsu planejou pra gente o melhor arco de Dandadan, e tudo envolve a ida de Rin ao submundo. Rin foi levada ao submundo e com certeza ela trouxe algo consigo de volta. Tá curioso pra saber o que é? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso ou você vai ser amaldiçoado pelo yokai da mula manca sem cabeça. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonarken Animes aqui falando. Falta menos de 24 horas pra expirar minha skin de Sonarken gripado. Como que vocês estão? Tão pulando carnaval alegre? Mentira, quem gosta de anime automaticamente não gosta de carnaval. Então, em vez de você ficar vendo a Globeleza, que já deve estar com uns 875 anos, o que você acha da gente finalizar a teoria que eu comecei ontem, no resumo completo do capítulo 184 de Dandadan? E se você tá com preguiça de ver aquele vídeo, eu vou resumir bem resumidinho aqui, mas não perde aquele vídeo que ele tá muito bom e levou bastante tempo pra fazer. No capítulo 184 de Dandadan, Aira finalmente resgatou Rin, após, é claro, Mai revelar pra gente que ela tinha um limite de tempo pra ser resgatada, já que os yokais dribles da cabeças decepadas envia o corpo da pessoa que ela capturou para dentro do mundo dos mortos, e após um combate intenso, a nossa MVP desse capítulo, Aira, que precisa ser elogiada como uma das melhores personagens já introduzidas em Dandadan, diferente, é claro, do começo que ela era uma personagem horrível, ela resgatou Mai e se manteve a salvo ao mesmo tempo lutando contra diversos oponentes. E como que ela fez isso? Ela passou a cabeça decepada de Rin pelo arco que geralmente faz o portal até o submundo. O arco que eu falo pra vocês é a cesta de basquete. Eu sei, parece ridículo, mas vocês vão entender. Esses yokais, após capturarem as pessoas, eles fazem uma enterrada com a cabeça dela em um arco de basquete e envia o restante do corpo dessa pessoa até o submundo, deixando apenas uma ligação entre a cabeça da pessoa e o corpo, onde o corpo dela toma toda a energia vital dessa pessoa depois de um determinado momento e ela finalmente acaba falecendo, não vendo Papai Noel e fazendo parte do time do submundo. E como Aira conseguiu resgatá-la, levantou questionamentos extremamente importantes pra gente. E um dos maiores foi por que Yuki Nobutatsu decidiu deixar a cabeça dessa personagem de fora. Até porque a cabeça geralmente tem os sentidos que a gente mais utiliza, seria audição e visão, possivelmente querendo esconder tanto da personagem quanto da gente o que tem dentro do Yomi. Mas vocês sabem, né, que aqui no canal Sonarken Animes a gente utiliza toda a delinquência para tentar identificar o que aquele japonês safado tá aprontando. E se eu te falar que não importa quem seja o enviado até o submundo, ele sempre vai trazer algo consigo, tá duvidando? A gente tem um mito do deus Izanami e da deusa Izanagi, que após ter um filho, um tanto quanto complicado, esquentadinho por sinal, ela acaba morrendo durante o parto, o que faz o deus Izanagi, o primeiro homem apaixonado, a ir até a morada dos mortos e resgatar a sua amada. E é claro, após ver a gata sem maquiagem, ele simplesmente broxou de lá e saiu correndo a todo, porque o rosto dela estava cadavérico com vários vermes saindo de todos os lados. E enquanto ele saía do Reino Amarelo, ela simplesmente enviou diversas criaturas para persegui-los. Entre essas criaturas, as donzelas do submundo, Yomotsu Shikomi, que são as primeiras criaturas que Izanami envia para capturar quem está fugindo de dentro do Yomi. Elas têm os poderes de se mover pelas sombras e serem extremamente ágeis, além, é claro, daquele combinho básico de criar ilusões e drenar energia vital. E se essas criaturas não forem o suficiente, ela envia o exército Yomotsu Yakuza, que é o exército repleto de Onis, yokais e guerreiros mortos do passado. Então, com certeza, você tá completamente ferrado. E como Izanagi escapou dessas criaturas, ele utilizou 3 pêssegos. Após, é claro, escapar deles, ele conseguiu se banhar em um rio chamado Abakuma. Em alguns mitos, o rio tem outro nome. E por fim, o que aconteceu? Diversos milhares de yokais saíram de dentro das suas vestes enquanto ele estava tomando banho. Ah, Sonarken, mas isso aconteceu uma vez. Tem o mito de Tamatebako, onde uma tartaruga é responsável por guiar uma alma até o submundo, ou algo semelhante ao submundo, que seria o palácio do deus dragão, e simplesmente ele ganhou uma caixinha. E após ter muita curiosidade, ele abriu essa caixa e levou a maldição da idade para as pessoas. E como último exemplo, a gente tem o mito de Oshirama e a menina amada. Para quem não sabe, essa garota recebeu um cavalo do seu pai
e após o cavalo morrer, ela ficou muito triste. Então ela foi até o submundo, resgatou a alma do seu vacalinho e após voltar do submundo, ela se tornou um espírito amaldiçoado, amaldiçoando todo mundo que se aproximasse dela. Agora você conseguiu entender a que ponto eu quero chegar. Não importa quem seja, seja deuses, humanos ou heróis, todos que descem ao submundo sempre trazem uma lembrancinha consigo. E lembre-se coisas importantes que aconteceram no capítulo 184, que é o retorno da Rin do submundo e a tartaruga que ela tem de estimação, que seria a Mai, seu espírito guardião, que consegue fazer uma referência direta ao Tamatebaco. Então, indiretamente, ela já trouxe alguma coisa sem imaginar só pelo fato dessas junções. E se você tá achando pouco essa referência em relação a ela ter que se purificar nos próximos arcos, até porque o deus Izanami e o deus Izanagi fez isso, preste atenção nesse painel. Sabe aquele painel que mostra um ursinho de pelúcia sendo banhado somente o seu corpo, deixando o restante da sua cabeça de fora? Isso não foi só para o Yuki Nobutatsu explicar como que aconteceu do corpo dela ter desaparecido e uma justificativa para Aira trazer o corpo dela de volta do Yomi. O que está escrito naquele jornal é Nihon Kaito, que no caso Nihon significa Japão, e Kaito pode significar banho ou águas termais. E por que que você acha que o japonês conhecido como japonês safado deixaria águas termais escrito quadros antes da personagem dele retornar do submundo? Yuki Nobutatsu voltou insuperável nesse ato, ele tá deixando várias referências de possíveis arcos futuros em Dandadan, e para quem não sabe, ao menos no Japão antigo, casas de banho eram utilizadas para purificar as pessoas, então não era incomum a gente ver templos construídos próximos a lugares que tinham águas termais, até porque envolve toda aquela questão de purificação do próprio deus Izanami. O que Yuki Nobutatsu tá fazendo em Dandadan é genial, porque ele tá colocando referências de arcos futuros em qualquer coisa que ele vê pela frente. Então não se assuste se o futuro arco de Dandadan ser focado na personagem Rin mais uma vez, até porque essa personagem mostrou que ela é facilmente possuída, porque assim como a Mai possuiu ela, lembra que a Mai era um encostinho? Simplesmente a Rin pode ser possuída por diversos espíritos yokais de dentro do Yomi, ou ser possuída por ninguém mais, ninguém menos que a própria deusa Izanami. Então a gente tem dois possíveis caminhos se for para ter um arco relacionado a essa visitinha que ela teve no Yomi. Um arco onde ela precise se purificar para retirar os espíritos amaldiçoados que estão perseguindo ela, tanto em relação às donzelas amaldiçoadas e ao exército yokai, o que é claro fazia mais uma guerra campal pra gente assistir, só que dessa vez todos os personagens apresentados enfrentando o exército inteiro do mundo dos mortos. E isso com certeza seria uma das melhores inclusões e resolveria aquelas questões que a gente tem sobre quem é mais forte, alienígenas ou yokais. E outro rumo que essa história pode tomar é simplesmente ela está possuída diretamente pela própria deusa Izanami e declarar uma guerra total contra os deuses, já que eles foram apresentados pra gente. Imagine só, a Rin possuída pela deusa Izanami indo até a pedra que o deus Izanagi utilizou para selar o Yomi e quebrar aquela pedra completamente, fazendo a Terra se fundir com o mundo dos mortos. Seria um paralelo muito legal com aquele personagem Tengen do próprio Jujutsu Kaisen, que foi uma enrolação do caramba dizendo que ele se fundiria com a humanidade e isso seria incrível, seria um evento cataclísmico e simplesmente não aconteceu nada. E o Yuki Nobutatsu com certeza leu Jujutsu Kaisen e ficou tão decepcionado quanto nós porque ele não fez uma das coisas que ele mais prometeu em sua obra. Imagine o seguinte, Dandadan mudando seu mundo completamente, com todos os humanos vendo yokais livremente, diversos yokais saindo e aterrorizando todas as pessoas, aumentando ainda mais aquela atmosfera aterrorizante que tem essa obra, porque sim, Dandadan tem um terrorzinho envolvido, tá? As pessoas são trágicas naquela obra, a gente viu diversas mortes em personagens paralelos, mas não em personagens principais até o momento, mas a morte existe em Dandadan sim. E a morte que existe em Dandadan é uma morte horrível. E se isso acontecer, gente, dá pra teorizar coisas demais, com a Aira reencontrando os pais dela mortos, tendo que enfrentar eles, possivelmente a vovó Turbo descobrindo como que ela morreu, como ela se tornou um yokai. Isso expande as coisas a um nível gigantesco. Somente é claro se isso acontecer. E também é claro que levaria eles a um arco de encerramento dessa história, não é? Eles teriam que encerrar, localizar o Dandadan,
para ir depois fechar o rombo dentro do Yomi que a deusa Izanami realizou. E lembrando para vocês, tá, que provavelmente o Dandadan é essa rocha que está travando a porta do mundo dos mortos. Então possivelmente isso vai acontecer em algum momento. Então esperem a maior batalha do mundo dos animes futuramente em Dandadan. E é claro que os personagens não estão em nível de luta para aguentar esse tipo de coisa. Então possivelmente a gente poderia sim encaixar um time skip dentro disso e uma evolução em relação aos poderes do personagem, até mesmo a própria idade deles. Cara, simplesmente dá pra fazer qualquer coisa em Dandadan. No mais é isso, deixe nos comentários. O que você acha que a Rin trouxe consigo de dentro do submundo? E possivelmente isso matará o Quinta Sakata pra me deixar muito feliz. No mais é isso, e Sonar quem diz. Tchau!